Todos sabem que não recusamos uma trilha e paisagens surreais, mas agora temos a missão de levar um pezinho a mais com a gente nesses passeios. Nesse episódio, partimos de São Paulo, capital, para a região montanhosa de Cunha e divisa com o estado de Rio de Janeiro, para uma aventura no Parque Nacional Serra da Bocaina. Fomos equipados e bastante pesados para subir a Pedra da Macela, isso mesmo, sem a letra R. Fomos para acampar e assistir um belíssimo nascer do sol do alto da montanha, com vista para o mar, para a cidade de Paraty e para Angra dos Reis. Foi insano! Fica aqui com a gente que além da Pedra da Macela, temos muito que mostrar na região de Cunha, famosa pelas cervejarias artesanais, campos de lavanda, oliveiras e cerâmicas. Boa tarde, meu povo, e hoje é dia de viagem. Eu e o Dandan estamos indo para São Paulo. O Pedro ele já tá lá. A gente vai quase todo mês para São Paulo, mas nem sempre eu mostro. Na verdade, eu só tenho um vídeo de São Paulo no canal, mas dessa vez a gente vai mostrar para vocês, porque a aventura vai ser diferente. A gente vai para um lugar muito legal, cerca de 4 horas de São Paulo. A gente vai mostrar tudo para vocês. E é por isso que eu tô com esse monte de bagagem aqui. Vou precisar despachar dessa vez, porque a gente tá aqui com a mochila carregadora do Dan e outros equipamentos para fazer trilha e para acampar. E bora lá pro aeroporto, que hoje eu vou ter que sair mais cedo para despachar toda essa bagagem. Eu tô sozinha com o Dan, então aeroporto mais bebê é sempre um pouco tenso. Vamos passear? Bota aqui, tem que deixar o controle. Ei! Ei! A blusa dele ali, ó. Conseguimos embarcar, despachamos todo e eu fiquei agora só com esse menininho aqui, com a mochila e com o notebook. E hoje tá tranquilo, pode ter ônibus que a gente não vai passar perrengue. A gente ainda tem uns minutinhos até o início do embarque, tô aproveitando para dar a jantinha do Dandan. Say bye-bye to the airplane. Say bye-bye to the airplane. Bye-bye, airplane. Bom dia, pessoal. E hoje a gente tá indo pra Cunha, que fica mais ou menos umas 4 horas de São Paulo. A gente tá indo pra Pedra da Macela, a gente vai acampar lá. E vamos mostrar também pra vocês entre hoje e amanhã o que que tem lá em volta de Cunha pra fazer, que é bem legal. Gente, mas que bicho bonito, meu Deus do céu. E a gente veio almoçar aqui no restaurante que tem uma plantação de oliva. É bem bonito. Olha que legal essa plantação de amora, eu nunca tinha visto assim, nessa quantidade, olha só.
Você que vai dirigir agora? É? Vai dar um descanso pro papai? Vai dirigir, amor, pra gente. Que legal. Aqui, pessoal, perto do estacionamento tem uma área de camping e a gente está subindo para a área de camping que tem lá em cima na Pedra da Macela. Cara, pesada, subidona, não tem um momento de compensação, só subida o tempo todo, bem pesada. Olá. Aí o mirante principal para vocês verem o nascer do sol, só seguir. Guarda tudo de que vocês têm de pertence na barraca, fecha, bom. E geralmente ninguém mexe. Beleza. Essa subida íngreme, carregando em média 18 quilos, foi bastante desafiadora, mas a sensação de chegar, ver essa vista incrível do pôr do sol, fez valer a pena. E depois, criar momentos juntos em família assim não tem preço. Minha família acampava quando eu era mais nova e eu carrego essas memórias comigo. Agora quero construir isso com o Dan, para que essas tradições nos conectem ainda mais como família. Cada nascer do sol visto é especial porque somos uma família que odeia acordar cedo. Podemos contar nos dedos quantos nasceres do sol já apreciamos nessas andanças. Mas assistir o nascer do sol daqui traz a reflexão de que esse tipo de experiência que justifica cada quilo extra na mochila. É aquele velho clichê, cada um terá a vista da montanha que subir. E cada desafio superado nos ajuda a lidar também com as nossas dificuldades da rotina do dia a dia. Nos faz crescer e parecer mais forte, sabe? Mas essa aventura não termina aqui. Depois de descer a montanha, a gente tirou o dia para explorar a região de Cunha, que tem muito a oferecer. Acho que é, não sei se esse negócio aguenta. As coisas que ele manda. Dante, ó. It's hot. Hot. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura aqui da Pedra da Macela, a área de camping, o banheiro. Aqui tem uma casinha que é um banheiro seco. Vê se tem gente. Esse banheiro funciona como compostagem e ali tem a parte para fazer o número 2, que você joga a serragem, quer dizer, e aqui para fazer o número 1. E aqui é a segunda área de camping, aqui na parte de cima, onde a gente acampou. E ali o Pedro tá arrumando nossas coisas pra gente ir embora. E o acampamento aqui na Pedra da Macela não precisa agendar, você pode vir chegar aqui diretamente na recepção do parque, preencher um formulário e subir. Cadê a sua bique? Senta aqui com a mamãe. Gente, eu vou falar de um equipamento essencial para acampamento que eu descobri recentemente. Nem era esse o propósito, mas essa cadeirinha aqui, ó. Cara, ela é super confortável para você sentar dentro da barraca ou fora dela mesmo. E para quem tem criança, eu tava aqui, acabei de dar mamar pro Dante. E durante a noite também, quando eu preciso pegar ele no colo, eu fico sentadinha lá. E ela tem essa proteção aqui que dá firmeza para as costas. Quando eu comprei ela, nem era esse objetivo, eu comprei ela em um evento de escalada e depois eu fui procurar na internet e achei um modelo similar, eu vou colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Mas cara, eu nunca vi ninguém usando, por isso que eu vim trazer essa dica pra vocês, porque realmente faz toda a diferença. E o que é legal nela é que ela é uma bolsinha, uma mochilinha. Viemos com ela na mão assim, ou dá pra acoplar ela também em alguma parte da mochila. Então ela tem essa dupla funcionalidade, tanto de você colocar coisas aqui dentro pra carregar,
tanto para você usar ela como apoio para sentar. Então, fica essa dica para vocês. E mais uma utilidade que eu encontrei também para cadeirinha, que eu uso ela como trocador, trocar menino no mato. Excelente também, tá aprovado. A região de Cunha é conhecida pelos seus belíssimos campos de lavanda. Nós decidimos vir no lavandário, que tem o famoso sorvete, café, biscoitinhos e bombons. Tudo feito com lavanda, além de uma lojinha de produtos aromáticos. E, gente, imagine o cheiro que esse local tem. Muito bom. Um ponto negativo é que os campos são cercados e você não consegue caminhar entre as lavandas. Mas bem ali pertinho tem outro campo, o Contemplário. Nele você consegue ter uma experiência mais próxima às plantas. Eu não resisti, comprei também uma trufa de lavanda. Vamos provar e ver se é boa mesmo. Para quem não sabe, Cunha é conhecida como a cidade das cerâmicas. Tem diversos ateliês de cerâmica aqui. São mais de 20 que deram à cidade o título de capital nacional da cerâmica em alta temperatura. Vale a pena visitar. Nossa jornada por Cunha termina por aqui, mas já estamos preparados para uma próxima vez. Mapeamos no My Maps todos os pontos que visitamos nesses 2 dias, além de outros pontos de interesse para uma próxima visita. Se você planeja fazer uma viagem para Cunha, me diz aqui nos comentários que a gente te envia o link. Até a próxima!